Olá! Nesse vídeo nós vamos resolver e te ajudar na questão 6 da atividade 4 de matemática do sexto ano. Então aqui, nós temos a questão 6 que diz: indique na reta abaixo uma fração própria, imprópria ou aparente, indicada pelas letras x, y, z e w. Então aqui está a reta e cada pontinho, né, tem uma letra. Então, o X ele se encontra representando um ponto, o Y, o Z e o W também. Antes disso, vamos relembrar onde que na atividade tem escrito o que é uma fração própria, imprópria ou aparente. Tipos de frações. Então, a gente chama de fração própria aquela fração que o numerador é menor que o denominador. Por exemplo, 2 sobre 7. Fração imprópria é aquela que o numerador é maior que o denominador. Exemplo, 5 sobre 3. Uma fração aparente é aquela onde temos o numerador maior e o denominador menor e conseguimos realizar a divisão. 6 dividido por 3 igual a 2, então temos como resultado um número inteiro. E ainda a fração mista, que é parte número inteiro e parte fracionário. Voltando à questão, vamos entender melhor e descobrir que fração representa cada ponto, tá? Então, nós temos aqui do 0 até o 1. E a gente vai denominar isso como sendo uma unidade. Uma unidade do quê? De qualquer coisa, uma pizza, um quadrado, um conjunto. Mas essa uma unidade está sendo dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4 partes, tá? Ela está sendo dividida em 4. O x, ele se encontra em qual parte? Na segunda, em 2, tá? Trouxe outra reta aqui para que vocês consigam visualizar melhor e a gente consiga rabiscar mais este papel. Então, aqui, ó. 1, 2. E temos o x. Então, quer dizer que o x, ele representa duas partes de algo que foi dividido em 4. Então, o x me representa qual fração? 2 sobre 4. Lembra? O denominador é sempre o total. E o numerador é aquilo que a gente está analisando. Nesse caso, o x. Nós também podemos fazer o quê? O x representa 2 quartos. E nós podemos pensar nas frações equivalentes. Se a gente dividir 2 por 2, temos o 1. E se a gente dividir 4 por 2, temos o 2. Então, nós podemos chamar o x tanto de 2 quartos ou de 1 sobre 2. E essa fração também é conhecida como meio. E daí a gente volta na reta numérica aqui e vê se faz sentido a gente chamar o x de meio. Faz por quê? Porque ele está bem no meio. Se a gente contar, tem 2 espaços para a esquerda e 2 espaços para a direita. Ou seja, ele é metade deste valor inteiro que temos aqui. Depois temos o y. O y, eu vou andar quantas casinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu andei 6. Mas eu ainda considero que tudo está sendo dividido por 4, né? Cada unidade está sendo dividido por 4. Tudo bem? Outra forma de representar o y, a gente pode pensar que do 0 até o 1, nós temos o quê? 1 inteiro. E temos mais duas partes depois do inteiro. Duas partes de quanto? Duas partes de algo que foi dividido em 4 partes. Então, eu coloco aqui 2 quartos. 1 inteiro mais 2 quartos. Coloquei aqui bonitinho para vocês, então, que o y, a gente tem que ele é 6 quartos, porque ele andou 6 casinhas, 6 partes de algo que está sendo dividido de 4 em 4 partes. Ou nós podemos falar que ele é 1 inteiro e metade, e meio. Porque nós temos uma unidade completa mais metade.
Metade por quê? Do 1 até o y, 2 casinhas. Do y até o 2, que é o próximo inteiro, 2 casinhas, tá? Então, você conseguiu identificar as frações que são representadas. O x nós podemos representar como 2/4 ou 1/2, são frações equivalentes. O y podemos representar por 6/4 ou 1/2, tá? E daí nós voltamos para as denominações das frações. Aqui nós temos 6/4, que é o que representa o y, uma fração imprópria. Por quê? Porque essa fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. E voltando um pouquinho para a gente não esquecer, 6/4 é igual a 1/2. 1/2 nós podemos chamar de fração mista, porque ela tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Aí vocês vão me perguntar, professora, mas qual a resposta é correta? Fração imprópria ou fração mista? Não tem resposta correta. Nesse caso, você que vai escolher, vai definir se você quer uma fração imprópria, então você vai colocar que o y é 6/4 e é uma fração imprópria. Ou se você quer uma fração mista, tá? Que aqui é 1/2, é uma fração mista. Mas vamos voltar lá para a nossa pergunta, nossa questão 6. Ele está pedindo frações mistas? Não, ele está falando para você definir como própria, imprópria ou aparente. Então, no caso do nosso y, você vai definir como uma fração imprópria. Estaria errado chamar de fração mista? Não, mas a questão está nos pedindo fração própria, imprópria ou aparente. Não tem nada falando sobre mista. Então, o nosso y, ele é igual a 6/4, que é uma fração imprópria. E agora você vai voltar aqui na reta e encontrar o que está sendo representado cada letra. Que fração representa o x, o y, o z e o w. E falar pra gente se ela é própria, imprópria ou aparente. Tá bom? Bons estudos e até a próxima!